Graças a Deus pela bênção e pela oportunidade que tenho de levar até você, meu irmão, minha irmã, a preciosa palavra do Senhor Jesus. E neste dia, eu quero levar até você a palavra que está em 1ª Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, e eu quero comentar do versículo 3 ao versículo 8. Mas antes de ler a palavra e trazer um breve comentário, eu quero pedir que você se inscreva no canal, deixe o seu like e, se possível, fale para outros também deste canal de pregação. Vamos então à leitura da palavra. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos me apareceu também a mim como um abortivo. Meus irmãos, eu quero aproveitar estes versículos, porque esse capítulo 15 de 1ª Epístola aos Coríntios nos fala bastante sobre ressurreição. E agora Paulo está fazendo, digamos assim, uma apologia da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Nos dias de Paulo, já estava havendo uma dificuldade, porque começou a circular determinados movimentos. Então, nós temos que entender, irmãos, que a igreja, ela estava muito assim, esparsa, muito diversa. Não é como hoje, que nós temos várias igrejas evangélicas e cada um tem o seu nome, e dentro, de acordo com a placa daquela igreja, tem uma determinada filosofia doutrinária, digamos assim, né? Naqueles dias não tinha nem templo, eram nas casas. E uma boa parte eram completamente analfabetos. Outros e também tinham dificuldade, porque a escritura que mais circulava era a escritura do Velho Testamento. Quando Paulo escreve essa palavra aos Coríntios, que foi, deixa eu ver mais ou menos o tempo aqui para dizer, que foi mais ou menos no ano 55, ainda nem todos os evangelhos tinham sido escritos. João não estava pronto, Apocalipse não estava pronto. Então começou a circular misturas no meio da igreja. Paulo diz assim: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Ele recebeu do Senhor, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Então, Paulo estava defendendo que Cristo, ele morreu por nossos pecados. Mas o foco agora não é os nossos pecados, é a ressurreição, segundo as Escrituras. E foi sepultado. Meus irmãos, começou a surgir determinados movimentos que Cristo não tinha um corpo. Era tipo assim como uma ficção, um comentário. E Paulo teve que defender isso. Aqui se foi sepultado. Uma ficção não podia ser sepultado. Ele foi crucificado num corpo de Jesus, o corpo humano. É claro que Jesus era verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então, tinha na sua vida
as duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina, numa só pessoa. Então ele foi crucificado, morreu, foi sepultado e ressuscitou. Mas naqueles dias começaram a dizer que não tinha havido ressurreição. Então gerou problema. Mas pessoas que estavam dentro da igreja, meus irmãos, o problema é que pessoas que eu na casa dos irmãos, o culto era na casa dos irmãos, e começaram a tocar certas coisas. E Paulo teve que trazer agora, fazer um retrospecto. E ele começa a dizer, ressuscitou, e ele foi visto por Pedro, que é Cefas, depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos. Então, ele está chamando a atenção daquelas pessoas a respeito de quando Cristo apareceu na Galileia. Antes dele estar no Monte das Oliveiras, eles tinham estado na Galileia, que Jesus mandou que fosse para lá. E a palavra diz que muitos ouviram. E chega até a dizer assim, que alguns não creram. Então, Paulo diz que por mais de 500 irmãos, e ele cita ainda, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem. Ele está citando, então, nesse dia aqui, Pedro estava vivo, alguns apóstolos estavam vivos. Então, ele traz uma testemunha histórica, mais de 500 irmãos que viram ele ressuscitado. Como se, olha, ele ressuscitou, eu tenho prova que mais de 500 irmãos, como diz a palavra, viram ele ressuscitado. Então, como ele está, eu estou dando as fontes. Você que está pregando errado, ou alguém que está se deixando a levar, que não tem ressurreição, vão lá na Palestina, procure na Galileia, procure saber os irmãos. É pouco faltou ele citar o nome desses 500. E ele diz também, foi visto por Tiago, que ainda estava vivo, foi visto por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim como abortivo. Então Paulo está trazendo aqui aquela caminhada de Paulo, quando estava no caminho para Damasco. Então, houve aquela luz forte, mais clara do que o sol de meio-dia, e Paulo caiu por terra. Naquela passagem não diz que ele viu. Depois ele repete em Jerusalém, naquele momento que prenderam, queriam matá-lo, e ele conta essa história também. Mas os que estavam com ele não ouviram a voz, mas ficaram atemorizados. Então ele viu. E agora ele está dando uma declaração poderosa, que ele viu também, porque ele disse, por derradeiro de todos me apareceu também a mim como um abortivo. Então, ele apareceu. Naquele momento ali, que ele está por terra, e a voz, Saulo, Saulo, por que me persegue, Saulo? E Saulo não menciona que viu, mas aqui ele está dizendo que viu. Ele viu numa revelação, como um abortivo. Então, meus irmãos, a ressurreição de Cristo é uma realidade. E a ressurreição é uma realidade. Só que a ressurreição de Cristo foi diferente da ressurreição de Lázaro, da ressurreição do filho da viúva de Naim, a ressurreição que teve lá na casa de Jairo. Porque esses foi ressurreto, mas morreram depois. E Cristo ressuscitou para um corpo glorioso, onde a morte não teria mais poder. Por isso ele venceu a morte. E vai ter a vitória final nos últimos dias. Então, é coisa gloriosa, irmão. Então, nós não estamos pregando e vivendo uma lenda, não, mas uma realidade, um fato histórico. Então, Paulo traz uma apologia. Olha, a maior parte ainda vive. Tiago é vivo, Pedro é vivo, apareceu para os 12. Desses 12, é capaz, provável, alguns já tivessem morrido. E Deus, olha, derradeiro de todos, me apareceu a mim, eu também sou testemunha, porque eu vi, ele ressuscitou. Meus irmãos, nós temos que ficar na palavra, nós temos que ler a palavra, porque hoje aparece tanta coisa em nosso meio, se bem que, graças a Deus, hoje, cada igreja tem a sua placa
e a pessoa já sabe mais ou menos a norma em que se baseia ali. Mas naqueles dias era diferente. Chegava o judeu, chegava pessoas que vinham do Extremo Oriente, do Oriente Médio, lá de dentro, trazendo filosofias diferentes, e estavam na igreja. Alguns diziam que criam em Cristo, mas não criam que ele tivesse ressuscitado. Outros diziam que não criam que ele fosse crucificado, que era apenas uma ficção, uma coisa, uma história. Mas a palavra é verdadeira. Cristo, irmão, existiu. Ele nasceu. Ele teve um corpo. Ele viveu entre os discípulos. Ele foi crucificado num corpo. Ressuscitou, foi sepultado num corpo e foi ressuscitado e apareceu para mais de 500 irmãos lá na Galileia. Era um testemunho naquele dia que Paulo escreveu, porque Paulo escreveu mais ou menos essa epístola lá para os anos 50, deixa eu dar uma olhadinha aqui, me desculpem, lá pelos anos 55, na cidade de Éfeso. Então, a maior parte estava vivo, era contemporâneo. E Paulo declara, eu também vi, eu sou testemunha também, que eu vi, porque apareceu a mim como um abortivo. Eu que persegui a igreja, por isso que é abortivo, fora de tempo. Meus irmãos, a fé que nós temos recebido, ela é fiel e verdadeira. Vamos batalhar por esta fé que uma vez foi entregue aos santos. Eu quero que essa palavra chegue para vocês, porque nós estamos em dias que aparece tanta coisa na mídia, daqui a aqui, mas isso, e às vezes o crente fica um pouquinho balançado. Mas fique na segurança que Cristo ressuscitou num corpo e está vivo e vem buscar a igreja. Senhor, bendito seja o teu nome. Pai eterno, continua abençoando o teu povo, a tua igreja. Senhor, dando renovação, dando firmeza, que possamos estar de pé, preparados para a tua volta. Pai eterno, eu peço em nome de Jesus. Amém.